E nós estamos vendo que está caindo mesmo, mas vai cair muito mais. Essa previsão veio que vai cair muito mais. Isso é só a ponta do iceberg. Eu falei em previsões. Uma coisa que eu previ, que já está acontecendo. Então, nem em minha previsão falei que o PT e a esquerda, eu tinha falado que iria cair. E novamente me veio essa previsão, confirmando a minha previsão. Confirmando. E nós estamos vendo que está caindo mesmo, mas vai cair muito mais. Essa previsão veio que vai cair muito mais. Isso é só a ponta do iceberg. Porque se vocês verem numa foto um iceberg, ou se vocês verem até o pão de açúcar na foto, o tamanho do pão de açúcar não é 10% o que a gente vê. Porque para o fundo do oceano, ele é muito maior. Então isso aqui era só a ponta do iceberg. Porque nós já vemos petistas contra petistas. Nós já vemos brigas no Congresso. Nós já de petista contra petista. Já vemos no Supremo ministros que perderam o medo do Alexandre também, que estão questionando também. Nós vemos Ciro Gomes, que já participou do governo do Lula, metendo o pau no Lula, metendo o pau no PT. A guerra entre eles lá já está tremenda. E reino dividido não permanece de pé. E como eu disse para vocês, o bem sempre vence o mal. A luz sempre vence as trevas. As trevas não vão vencer a luz. Porque nós vemos que nós vivemos um desgoverno, uma semi-ditadura, crime de opiniões, velhinhas com a Bíblia na mão do 8 de janeiro, sendo presas, processadas. E nós vimos ela no dia 25/2 da manifestação. Eu estive lá, eu a vi pessoalmente, ela passando, eu estava, eu vi ela passando, as pessoas até tirando foto com ela. Transformaram isso numa cortina de fumaça. Chamaram os manifestantes de terroristas. Não. Baderneiros tiveram alguns, sim. Mas nem todos eram baderneiros. Muitos só estavam ali e foram presos. Teve gente que nem entrou e foi preso. E até continuam presos. Já temos várias mortes dessas pessoas que foram presas. Inclusive a do Crezão, que morreu na prisão. Como se fosse um terrorista. Hoje nós vimos o Ciro, que era um parceiraço do Lula, mas foi traído por Lula. Por quê? O plano era, depois de Lula, Ciro ser presidente. Foi ali naquela reunião lá em São Paulo, acho que é o Foro de São Paulo, onde teve ditadores de outro país, há anos atrás, criaram isso. E o Ciro era para vir como presidente após Lula, mas Lula o traiu. Mesmo assim, ele continuou puxando o saco do Lula, para ver se conseguia ser presidente, mas nunca será.
Nunca será. Porque o Lula, na época do Lula, ele não apoiou o Ciro. Ele colocou a Dilma. Depois passou na eleição contra o Bolsonaro. Ele não apoiou o Ciro. Ele apoiou o Poste, o Haddad. Então o Ciro viu que não tinha jeito. Não tem jeito. Por quê? Lula não confia no Ciro. Porque ele se conhece muito bem. Agora o Ciro começou a atacar. Falou que essa semana vai ter, ele vai falar e vai ter muitas provas que Petrolão e Mensalão foi fichinha perto do esquema das precatórias, que foi em torno de 90 e poucos bilhões de reais. O Ciro falou, essa semana vai trazer as provas, mas eu falo para vocês, o Ciro não está fazendo isso pelo povo, nem pelo Brasil, nem pelo povo. Ele está fazendo por ele mesmo. Ele está com ódio do Lula. Até porque essas provas, essas corrupções, ele já sabia. Então ele é um cúmplice. Será que ele vai trazer mesmo essas provas? Ele era um cúmplice. Ele era braço do Lula. Só que o Lula não era braço dele, assim como ele pensava. Então ele já sabia. E por que ele não falou antes? Porque ele tinha a esperança de o Lula o apoiá-lo à presidência. Mas não foi isso que aconteceu. Então agora ele está jogando a merda tudo na frente. Tudo no ventilador. Está jogando a merda tudo no ventilador. Mas não é pelo Brasil, como eu disse. É pelo ódio que ele está do PT e do Lula. Talvez até com razão. Porque o acordo do Lula não foi cumprido. Ele pensou que seria presidente, como eu disse. Nunca será. Então agora para ele é nada a perder. Ele está querendo aparecer um pouco também, que ele está fazendo aí um livro. Parece, tipo um livro. Ele está pedindo aí as pessoas para serem patrocinadores do livro e tal. Que não pede o PT. Ah, não, porque está entrando em guerra com o PT. Senão o PT ia liberar para ele a Lei Rouanet, para ele escrever esse livro. Então eu pergunto, Ciro, por que tu está falando só agora de uma coisa que provavelmente tu já sabia há anos e anos e anos atrás? Eu digo que o Ciro não vai me enganar, não me engana. Não me engana. Ele queria sair agora como uma de herói, está sendo antilulista e querer ser um líder da esquerda. Não vai ser. O povo acordou. O povo acordou. Hoje em dia nós temos internet, nós temos informações, e milhares de informações. Não vivemos mais dentro de uma bolha da Rede Globo, principalmente, ou dos canais de televisões todos, um mais, outro menos, a Globo mais militante, mas também por causa da verba. Por causa da verba. Porque nós tínhamos comerciais do Correio dos Correios e o Correio não tem concorrência. Então, para que comercial? É a mesma coisa eu ter uma loja que só eu tenho aquele produto no Brasil. Então, por que eu vou fazer comercial se eu não preciso? Que para comprar, todo mundo vai ter que comprar comigo mesmo. Era a mesma coisa. Mas a Globo recebia milhões para fazer comerciais do Correio. Assim como hoje se gasta mais dinheiro com comerciais para a segurança pública do que com a verba para a segurança pública. Mas mesmo a torneira tendo sido aberta para a Globo, mesmo assim, ela está em queda livre. Tanto que o Projac está para ser vendido.
Já ouvi falar até que a JBS, que segundo no passado aí, nas mídias, a JBS, o filho do Lula, o Lulinha, tinha uma participação. Não sei se ainda tem, porque ou não falaram sobre isso, ou não falaram mais sobre isso, ou eu não vi, mas ele tinha uma participação. Dizem que até que a JBS está querendo comprar o Projac. Não sei, estou sendo sincero, não tenho essa informação, eu só ouvi falar, vi pela internet, mas não duvido. Mas a Globo não quer vender o Projac e sair do Projac. A Globo quer vender o Projac e pagar o aluguel do Projac. Não só a JBS possa estar afim, mas vários grupos internacionais estão afim. Mas o que está embargando o negócio é o fato da Globo querer continuar no Projac pagando aluguel. Mas a Globo está em queda livre. A Globo não vai permanecer de pé. Porque o povo não vai ser mais manipulado pela Globo assim como sempre foi. A Globo colocou o Collor na presidência. A Globo que fez o impeachment do Collor. Então ela tinha muito poder. O Brizola tentou brigar com a Globo muitas vezes naquela época, mas nunca foi eleito. Na eleição do Collor era, acho que, Brizola, Lula e Collor. E o Brizola tinha até mais condições na época de ganhar ou ir para o segundo turno do que o Lula. Mas na campanha ele andou falando algumas coisas que não devia, ou que devia, e acabou que quem foi para o segundo turno foi o Lula e perdeu para o Collor. Ou perdeu para a Globo. E o Brizola, porque o Brizola falou que se entrasse, assim como o Bolsonaro falou, na época o Brizola falou, que ia partir para cima da Globo, se ele entrasse. E nós não tínhamos informações como temos hoje naquela época, internet, canais, mídias. Então, nem para o segundo turno ele foi. Agora o Bolsonaro falou a mesma coisa em 2018 e a Globo não pôde fazer nada, pelo fato de sermos bem informados. Tão bem informados que nós sabemos que, eu sei porque eu estava lá, tinha mais de 1 milhão de pessoas. Mas vamos dizer aí, na pesquisa de metros quadrados da Avenida Paulista e tal, 750 mil pessoas. Só que eles não estão contando com as pessoas que estavam nas janelas dos hotéis, dos apartamentos, nos imóveis. Eles só estão medindo a avenida. Mas não estão medindo, somando as pessoas que estavam nas construções. As pessoas que estavam nos entornos. Então eu estava lá e digo, tinha mais de 1 milhão de pessoas. E se foi... Vem a USP e fala, acho que primeiramente que tinha 30 mil pessoas, depois fala que tem 180 mil pessoas, mas com a tecnologia que tem hoje, os drones sobrevoando, helicópteros da polícia, tanto militar quanto da civil lá de São Paulo, sobrevoando, então não tem como mentir. Então eu acho que a USP só passou vergonha. Só passou vergonha. Porque contra a imagem não tem questionamento, não tem como questionar. Eles estavam lotados. Então é isso que eu acho. A esquerda já está acabando. Está se destruindo por dentro. Porque está tentando destruir o Brasil com essa política miserável que está tendo. A esquerda está, como no vídeo do Alexandre de Moraes, que está no meu canal aí, que eu mostrei, está sendo varrida para fora do Brasil. Isso na época que Alexandre de Moraes ainda tinha a coerência. Porque Alexandre de Moraes nem sempre foi o que ele é hoje. Então, em entrevista, ele falava da quadrilha do PT, ele falou que era uma quadrilha que estava sendo varrida do Brasil,
que era um escândalo, esse escândalo, não sei o que aconteceu com ele. Será que é um crônio do Alexandre de Moraes? Eu não sei. Então a esquerda está sendo varrida mesmo. Agora está sendo varrida de vez, porque o povo acordou. Bolsonaro fez o governo, ficou 4 anos, não foi reeleito, Nós não podemos questionar sobre as votações, nós não vimos, mas temos que aceitar. Podemos questionar. Ele não foi reeleito, mas eu nunca vi um presidente sem povo. E o outro que não foi reeleito, onde quer que vá, o povo grita. Mito, mito, mito. Complicado. Complicado a gente falar, pô, cadê o povo do Lula? Cadê o povo do PT? Porque onde quer que o Lula vai, são insultos que ele ganha. Ou ovadas. Mas galera, fica tranquilo. Estou confirmando a previsão porque ela me veio novamente. O PT, o Lula, vão ser varridos da política brasileira. Não quer dizer que não vai ter esquerda. Até porque eu sempre falo, não é só pessoas de má índoles que tem na esquerda. Tem pessoas boas também. E nem é só pessoas boas que tem na direita. Tem pessoas de má índole também. A gente nunca generaliza. Porque tem pessoas boas dos dois lados e pessoas ruins dos dois lados. Eu não consigo ter ódio do Supremo ou do Alexandre e tal. Ódio não, porque ódio é um veneno que a gente toma para fazer mal a nós mesmos. Mas eu tenho ódio das ações arbitrárias dele. Eu tenho ódio de ideias arbitrárias, ideias que não tem nada a ver para que se faça um país melhor. Disso eu tenho ódio. Eu não sei como pessoas que estão no poder querem matar crianças no ventre, querem liberar as drogas. Não dá para entender isso. Quando a gente tem filhos, a gente entende melhor as coisas. E essas pessoas têm filho. Têm filhos. Eles não sabem o que é o vício. Então eles deveriam saber e pensar melhor nas coisas. Valeu. Eu sou Lindomar Vidente. Um vidente diferente. Um vidente que dá o papo reto. Até o próximo vídeo e fim de papo. Gostou do vídeo? Deixa o seu like para ajudar o canal a crescer. Eu fico por aqui. Até o próximo vídeo.